Agora aqui no estúdio nós vamos falar sobre os planos de saúde, porque as reclamações sobre eles têm aumentado a cada ano. A insatisfação contra os serviços prestados pelas operadoras tem levado também ao aumento no número de processos judiciais. Bem, é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez junto com a gente. Reclamações são o que não falta, né? Quando a gente trata, quando a gente fala sobre planos de saúde. Exato, Mara. Bom dia quem nos assiste. Veja, e os números são assustadores, eu diria, né? O CNJ, inclusive, vem se debruçando sobre isso, tentando encontrar uma ferramenta para que se encontre uma solução, né, definitiva, vamos dizer assim, para a judicialização da saúde, mas eu acho que passa por todos os atores, eu diria, sabe, Mara? As operadoras, elas se queixam muito do número crescente de quantidade de ações judiciais, especialmente, mas a gente não vê uma mudança de comportamento dessas empresas, assim, infelizmente. Se a gente pegar um exemplo básico aqui, nós tivemos em alguns estados recentemente quase que surto de dengue. Até um simples exame para esse tipo de condição era indeferido pelas operadoras. Alguns tinham que buscar ANS, buscar algum tipo de medida mais formal para poder fazer valer o seu direito de fazer um simples exame. Então, ou seja, elas não colaboram, vamos dizer assim, com essas medidas que seriam necessárias. E quando a gente trata de questões mais graves, patologias mais severas, aí é que os obstáculos surgem, infelizmente. Então, não há, muitas vezes, o que fazer sobre a ótica do consumidor, a não ser buscar ajuda profissional e recorrer ao Poder Judiciário, que é a última porta. De acordo com o último levantamento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, entre 2020 e 2023, a quantidade de novos processos de usuários contra os planos de saúde nos tribunais brasileiros, gente, saltou mais de 50%, saindo ali de 80,7 mil novas ações para atingir mais de 122 mil ações, casos novos. Realmente é um número bastante assustador. Isso, Mari, veja, as operadoras precisam entender, é isso que eu defendo enquanto especialista, que milita com essas demandas no dia a dia, é que a prevenção ela é muito menos onerosa do que você lidar com essas questões, né, de indeferimentos, que muitas vezes, quando você vai discorrer lá no Poder Judiciário, além dessa questão de você ter que ser obrigado a fazer a cobertura dos procedimentos que foram indeferidos inicialmente, você também tem que arcar com outros custos, né, que o processo judicial traz acessoriamente, como multas por descumprimento de decisão liminar, muitas vezes, e vários outros acessórios. Então, ou seja, a conta é infinitamente maior do que se você, de repente, tentasse fazer a cobertura desse procedimento lá no início, quando ele foi solicitado administrativamente. E como nós falamos, é necessário. Eu diria que, porque isso vem acontecendo também, o consumidor hoje ele se informa mais. E é importante que isso se amplifique, né? O consumidor precisa ter direito de acesso, claro, transparente à informação. É direito de todo e qualquer consumidor. E como nós sempre ressaltamos, você, no curso dessa relação contratual entre consumidor e operadora, se a gente for olhar no curso de uma pessoa já idosa, ela pagou anos e anos praticamente sem utilizar o plano. Sim. Então é mais do que justificável que quando ela necessite, numa fase mais madura, onde as patologias começam a circundar essa pessoa, que ela acesse um direito básico, que é a assistência à saúde. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, uma noção, quais que são os principais casos reivindicados, os principais direitos pedidos pelos usuários na Justiça? Veja, o que é que os dados do CNJ levantaram, assim, de forma muito precisa. Primeiro, tem uma discussão enorme hoje em relação à não regulamentação da ANS nos planos coletivos, né, os empresariais, coletivos por adesão. Então, essa é a grande discussão, porque esses planos correspondem hoje a 85% do total do mercado. Uhum. Então, todas as pessoas, praticamente, quase todas, estão inseridas nesses formatos de planos. E aí, o que acontece? Esses planos, eles têm a flexibilidade maior pela legislação e faz com que a operadora detenha, né, o poder, entre aspas, de tomar determinadas medidas mais drásticas. Por exemplo, rescisão unilateral do plano de saúde. Nós tivemos, no início do ano, inclusive, noticiado na mídia de todo o país, uma verdadeira avalanche de cancelamentos unilaterais por duas operadoras, em especial no Brasil, que alcançaram idosos, pacientes autistas, ou seja, pacientes em tratamento e que não podem, sob qualquer justificativa, ficarem desassistidos sobre a ótica da saúde. Então, são esses movimentos. Além disso, negativas de procedimentos os mais variados
possíveis, principalmente procedimentos cirúrgicos que têm um custo muito mais elevado, né? Uma especificidade de cada caso. Então, é importante realmente que a operadora faça o seu papel, que a gente sempre destaca, Mara, social. Sim. Né? É um serviço lá na ponta público, né? Na essência, é um serviço público. A assistência à saúde prevista na Constituição, então é direito de todo e qualquer brasileiro e as empresas precisam, de fato, cumprir a sua obrigação. Doutor Juliano, né, passei por uma situação um pouco chata com o meu plano de saúde. Um exemplo, ele me negou um atendimento a um determinado médico ou um serviço. Eu já devo logo entrar, então, na justiça para pedir, para garantir o meu direito ou não necessariamente? Né? O que é que eu tenho que fazer? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja, não recomendas, né? Por mais que eu seja da área jurídica, não é essa a recomendação. O que é que a gente diz para esse beneficiário? Busca primeiro contato com a tua operadora. Faz contato com ela, solicita um motivo desse indeferimento ou dessa negativa. É obrigação da operadora, vale destacar, é oferecer essas informações para o consumidor. Isso está previsto entre as normas que regulamentam o mercado. Não resolveu? Entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a própria ANS. É possível hoje, Mara, qualquer beneficiário do país abrir uma reclamação em face da sua operadora. Então, abre uma reclamação, a ANS fará contato com essa operadora, pedindo esclarecimentos daquele caso concreto e o consumidor receberá um retorno. Não resolveu também, passa a buscar naturalmente os órgãos de proteção e defesa do consumidor e, se for o caso, um advogado de sua confiança para tomar as medidas formais aí junto já ao Poder Judiciário. Se for um caso urgente, infelizmente não há tempo a perder. Existem casos, Mara, para você ter ideia, que o paciente às vezes corre risco de falecer realmente, né? Existem casos de risco de morte súbita, de cirurgias urgentes, tratamentos de doenças graves. Então não dá para ficar esperando a operadora responder quando ela bem desejar. Então, às vezes, é recomendado já partir direto buscando um profissional e recorrer ao Poder Judiciário para uma decisão liminar. Mas tudo isso caso a caso. Não sendo um caso assim gravíssimo, busca, de fato, tentar administrativamente resolver com a operadora. Não sendo possível, infelizmente, é o que resta para o consumidor buscar ajuda, assim, que é direito dele acessar esses serviços. No meu caso, não teve nenhuma relação com esses exemplos que vocês citaram. Estou aqui, né, citando uma hipótese. Mas teve referência com uma vez que eu fui até o hospital que atende o meu plano de saúde, mas o meu atendimento ele demorou muito, demorou horas, eu me senti muito prejudicado. E aí eu também tenho que entrar em contato com a ANS, doutor Juliano, ou não? Eu já posso também entrar direto na justiça? Veja, Maria, esses casos é preciso olhar de forma muito particular, né? O que é que aconteceu, como é que aconteceu, e se de fato houve algum prejuízo ou foi simplesmente a demora. Se a demora aconteceu, o que é que o consumidor precisa entender? Muitas vezes as informações não chegam às instituições, né? Especialmente às agências reguladoras. Então, se ela não tem ciência do que está ocorrendo, ela não pode interferir naquele tipo de mecanismo que está ali equivocado. Então, o que é que a gente recomenda num caso desse? Faz essa informação chegar à tua operadora, ou seja, é uma instituição credenciada à operadora. Então, ela precisa intervir questionando aquele prestador de serviço do porquê da má prestação de serviço. E também é possível repassar esse caso para a própria ANS. A ANS, ela monitora todo o país e todas as operadoras no sentido das prestações dos serviços que são ofertados no mercado. Caso haja alguma precariedade, a agência também faz contato com a operadora exigindo que ela preste um serviço a contento. Existem operadoras, para você ter ideia, que são muitas vezes proibidas de comercializar os seus planos por determinado período, justamente por esse tipo de situação que você narra. Então, se está sendo precarizado o serviço lá na ponta do consumidor, a ANS muitas vezes, olha, a partir de hoje, você não poderá comercializar por 90 dias. E existe um plano de ação, vamos chamar assim, para que ela recomponha, restabeleça o seu serviço a contento e, a partir daí, ela retoma a comercialização. Então, são casos variados, mas é importante sempre repassar essa informação para as instituições. As pessoas, elas estão cometendo, né, esse erro de já ingressarem diretamente na justiça, de procurarem o sistema judicial para resolver essas questões que podem ser mobilizadas através do âmbito administrativo? Eu diria que às vezes há uma certa precipitação. Casos mais simples, Mara, não há necessidade de já ir de pronto para o Poder Judiciário. A Justiça, logicamente, ela age mediante provocação, então, assim, ela está lá disponível para qualquer cidadão, mas não é o que se recomenda. Existem situações que, quando você faz contato com a operadora, se documenta daquele indeferimento, faz contato com a ANS, e a ANS, em contato com a operadora, muitas vezes sana aquele problema, então resolve. Não resolvendo, aí você vai passando as etapas superiores, né, mais graves.
salvo casos excepcionais, como nós falamos. Se for grave, vai direto, porque, de fato, existe muito mais coisa em jogo do que só o indeferimento. Mas, regra geral, recomenda-se, sim, de fato, que o beneficiário tente fazer contato, tente amigavelmente resolver aquele problema. Não funcionando, aí sim, ele passa para as etapas diante. A gente então encerrar, né, esse nosso momento aqui de entrevista no Gazeta News, edição da manhã. Qual que é o grande recado então que nós podemos deixar, né, sobre essa alta das reclamações referentes aos planos de saúde na esfera judicial para quem está nos acompanhando? Olha, o recado que eu deixaria é que o consumidor precisa ficar sempre atento, né? É importantíssimo que ele nunca deixe de se documentar. Às vezes há o hábito das pessoas fazerem ligação telefônica, por exemplo, fazer toda aquela tratativa e não ter nada, nem número de protocolo, nem um e-mail, então, ou seja, fica difícil dele comprovar. Se documenta. Não funcionando, como nós falamos, busca ajuda rapidamente a depender do teu caso concreto e recorre às instituições aí, especialmente ao Poder Judiciário, para poder resguardar o teu direito, porque está lá, existe legislação, existe regulamentação da ANS e as operadoras precisam, de fato, cumprir o seu papel na sociedade. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no estúdio e também, é claro, aqui no Gazeta News, edição da manhã. Sempre bom demais tê-lo junto conosco e trazendo essas informações de grande valia para quem nos assiste. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Estou à disposição.